Muito bom dia a todos. Então, novamente, estamos iniciando a aula online de ciências, que acontece toda quarta-feira, às 11h30, aqui no Teams. Na aula de hoje, a gente vai recordar e aprofundar um pouco o assunto sobre o equilíbrio térmico ou o equilíbrio termodinâmico. A gente vai falar um pouco de algumas teorias e aplicações aí desse tema. Então vamos lá, para a gente falar de equilíbrio térmico, a gente tem que saber o que é um equilíbrio térmico, né? Então, um equilíbrio térmico é quando a gente diz que dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico quando eles se encontram numa mesma temperatura. Então, para acontecer um equilíbrio térmico, dois corpos, dois objetos ou dois corpos físicos mesmos precisam estar numa mesma temperatura. Equilíbrio é isso. E o que é calor? Porque o calor tem tudo a ver com o equilíbrio termodinâmico. Então, calor é aquela energia térmica, né? Energia de temperatura alta em trânsito, né? Porque o calor ele não fica armazenado dentro dos corpos. Ele sempre caminha de um corpo com menos temperatura, de um corpo com mais temperatura para um corpo com menos temperatura. Por que o calor faz isso? Para que esses dois corpos, esses dois objetos, adquiram esse equilíbrio térmico, né? Então, o calor sai de um lugar mais com temperatura mais elevada e vai para um outro local com temperatura mais amena para chegar nesse estado de equilíbrio. A temperatura é algo que está dentro do corpo, que está dentro. A temperatura não sai de lá. O que sai e que entra e sai para chegar em equilíbrio é sempre o calor. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Mostrando aqui o calor de uma chama da vela, um bastão sendo aquecido, e a gente consegue perceber que esse bastão vai adquirindo uma temperatura alta, ou seja, um calor, de acordo com as moléculas, né, que entram em estado de agitação e vão transferindo essa energia térmica, até que toda a barra aqui seja equilibrada com o calor, né? Então, o calor ele vai do local mais quente, que é essa ponta, e vai sendo passado até chegar na outra extremidade para adquirir um equilíbrio aí térmico desta barra, tá? Eu já estou com equilíbrio térmico com o ambiente. Será que o nosso corpo está em equilíbrio térmico com o ambiente? A temperatura do ambiente e o nosso corpo sempre estão em equilíbrio? Vão pensando aí nisso que depois vocês vão responder. Bom, aqui de novo, né, dizendo que o equilíbrio térmico, então, é quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Então, aqui eu tenho uma xícara de café, né, muito quente, e sobre esse café muito quente é adicionado um pouco de leite gelado. Por que é colocado leite gelado no café quente, né? Porque a gente quer que esse café, ele esfrie um pouco e, ao mesmo tempo, esse leite gelado, ele também adquire um pouco de temperatura. Então, se eu coloco o leite gelado no café muito quente, eu vou equilibrar a temperatura desses dois corpos, que é o leite e o café. Eles vão chegar num estado de equilíbrio, né? Provavelmente aí eu vou ter um café com leite morno, né? Gelado com quente vai dar morno. Aqui uma outra imagem mostrando esse equilíbrio térmico. Agora aqui eu tenho água quente e água muito fria. Quando eu despejo água quente e água fria, eu tenho uma vasilha, então, com água morna, tá? Geralmente a gente faz isso de misturar água nos bebedouros. Tem bebedouro com água muito gelada e com água à temperatura normal, à temperatura ambiente. Às vezes eu não quero tomar água muito gelada e também não quero tomar a água em temperatura ambiente. Então eu coloco um pouco de cada. Eu coloco dois dedos de água gelada e 2 dedinhos de água aí à temperatura ambiente. E eu vou ter uma água mais fresca, mais agradável ao meu paladar. Então, o que está acontecendo aqui é a passagem do calor, né, de dentro desses corpos de água, né? Então, é o calor que passa e é o calor que chega em equilíbrio de temperatura, que faz isso acontecer. Então, aqui observem a imagem, né? Veja que está muito calor, está muito sol aqui nessa charge. E aqui o moço diz assim: estão dizendo que a temperatura da Terra vai aumentar muito em 2100. Aí o outro fala: eu acho
que até o fim do dia vai estar quente que nem o inferno, né? Que nem os infernos. São caipira, então eles falam tudo aí errado, né? Então, será que o nosso corpo se encontra em equilíbrio termodinâmico ou em equilíbrio térmico em relação ao meio ambiente? O que vocês acham? O nosso corpo, hoje, ele está em equilíbrio com a temperatura do meio ambiente? Quem pode aí comentar isso? Professora, eu acho que não. Mas você sabe por que não? Você saberia argumentar esse não seu? Eu acho que porque o nosso corpo é Eu acho que ele é mais quente, a temperatura é maior. Do que a do ambiente, né? Então, Aham. é isso, a nossa temperatura, né? Nós somos animais homeotérmicos, ou seja, a nossa temperatura corpórea, ela é constante, sempre se mantém a mesma, porque ela não pode se alterar, porque a gente tem as nossas reações metabólicas, fisiológicas do nosso organismo e que precisam dessa temperatura sempre constante para estar fazendo isso. Então, o sangue precisa circular, a gente precisa respirar, o alimento precisa ser digerido, e para tudo isso acontecer, a gente tem que estar em temperatura constante. Então, a nossa temperatura aí, ela varia aí de 35 graus a 36 e pouquinho, né? Isso pode variar um pouco, mas não baixa muito mais do que 34 e não pode levar a mais do que 37. Porque se passar aí de 37, a gente já entra em estado febril, né? Isso significa que o corpo está passando por algum problema e que está manifestando isso através da temperatura do nosso corpo. Agora, o ambiente, ele pode estar uma temperatura mais baixa que o nosso corpo, 20 graus, né, 25, 30, 32 graus. Isso não significa que o nosso corpo também vai se igualar a essa temperatura do ambiente. Então, vai chegar um certo momento que a gente vai perder calor? Vai, a gente pode perder calor por ambiente, mas não a ponto de equilibrar a temperatura com a do ambiente. Então, aqui, quando vocês estão vendo esse moço todo suado aqui, significa que a temperatura do corpo dele está maior que a do ambiente. Então, ele está perdendo o calor do corpo dele para o ambiente. É por isso que ele começa a transpirar. Então, o suor, a transpiração, é um significado de que o corpo está perdendo calor para o ambiente. Porque o ambiente, ele, apesar de estar uma temperatura alta, né, ele nunca vai se igualar à temperatura do nosso corpo. Porque, como eu disse, a gente tem importantes funções vitais que o corpo desenvolve e que precisa que a nossa temperatura esteja sempre a mesma, sempre constante. Muito bem, Letícia, obrigada pela participação. E aí a gente tem alguns sistemas chamados de sistemas termodinâmicos, né? Que são de 3 tipos. A gente tem um sistema chamado de fechado, que é esse primeiro aqui, onde a gente está vendo essas garrafas de suco, de refrigerante, a bolacha de pacote. Aqui a gente tem um sistema chamado de aberto, né? A gente tem aqui um animal representando, e aqui a gente tem uma vasilha com uma substância dentro dessa vasilha. Aqui no caso é chá, tá? É uma xícara de chá. E aqui eu tenho um sistema termodinâmico chamado de isolado, quando eu tenho então uma garrafa térmica ou uma caixa de isopor, que é chamada de cooler também, tá? Então, como é que funciona o sistema fechado, né? Que é esse primeiro. Então, uma garrafa aqui é suco, tá? Uma garrafa de suco ou um pacote de bolachas fechados são chamados de sistemas termodinâmicos fechados, pois é possível existir transferência de energia, de calor entre eles, mas não de massa, dentro desse sistema e dos vizinhos, né? Aqueles que estão ao lado. Então, uma bolacha, um suco, ele pode estar a uma temperatura muito alta dentro dele, mas ele não consegue transferir o calor dessa temperatura, dessa energia, para os corpos vizinhos, porque ele está fechado, ele está vedado, ele está lacrado, né? E ele tem massa, ele tem peso ali dentro. Então, eu tenho o suco aqui de massa e eu tenho todas as bolachas fazendo a massa do pacote. Então, como estão fechados, eles não vão perder o calor para o ambiente, tá? Então, ele sempre está fechado, não perde calor.
Em um sistema aberto, que é representado aqui por um ser vivo, e aqui uma xícara de chá, são chamados de abertos, porque em ambos é possível existir a transferência de energia na forma de calor entre quem está ao lado. No caso aqui, o gato, como eu disse, ele pode perder calor ao ambiente, ou ele pode receber calor do ambiente, mas não a ponto de se manter em equilíbrio com o ambiente. Já a xícara de chá, né, se ela está muito quente aqui dentro, ela vai perdendo esse calor para o ambiente até chegar a uma temperatura que se iguale, porque é objeto e não é um ser vivo como o gato. Então, no caso dos objetos, a temperatura pode se igualar com o meio ambiente. E num sistema termodinâmico chamado de isolado, como é o caso aqui da garrafa térmica e desse cooler, ele tem esse nome porque nos dois casos não vai existir a transferência de energia e de calor. Eles se mantêm isolados aqui dentro, então eles nunca vão perder calor para o ambiente e para os objetos que estejam ao redor. Se alguém tiver pergunta, abre o áudio, tá? Então, observem aqui a xícara de café, né? O café está quentinho, está até saindo fumaça dele. Por que o café esfria? O que acontece para ele esfriar? Vamos ver se vocês conseguem aí responder o que eu acabei de explicar. Ele perde calor para o ambiente. Muito bem, ele vai perder esse calor, né? Essa energia térmica. O calor é chamado de energia térmica. Então, ele perde essa energia térmica para o ambiente que está mais frio, que está mais fresco, até o ponto das energias se igualarem. Aí eu tenho um equilíbrio termodinâmico entre o cafezinho da xícara e a temperatura do ambiente. Muito bem, Isabela. E aqui a pipoca, né? Foi falado muito da pipoca na aula do Centro de Mídias de segunda-feira, né? O exemplo desse equilíbrio termodinâmico foi dado o exemplo com a pipoca. O que é necessário para que a pipoca possa estourar? Veja que eu posso usar vários utensílios para estourar a pipoca. Ela pode ser feita na panela, né, com óleo, ela pode ser feita com manteiga, ela pode ser feita naquelas pipoqueiras que não vai óleo, que não vai sal. E aí, como é que o milho estoura ali dentro, né? Acho que na pipoqueira elétrica era até um pouco mais fácil de a gente entender o que é necessário para que a pipoca possa estourar. Né? O que é necessário? Professora, eu acho que ela necessita de calor para poder estourar. Muito bem, então ela necessita de calor, é o calor que faz a pipoca estourar. Esse calor ele pode ser fornecido por um ar, como é o caso da pipoqueira elétrica, que aquece o ar que fica em volta ali da eletricidade, e esse calor é que faz com que o milho estoure, ou então ele pode ser fornecido pela alta temperatura do óleo que está ali dentro da panela. Né? Então o óleo transfere o calor dele para os milhos, né, para os grãos da pipoca, até ela estourar. Então, quando ela estourou, significa que ela já entrou em equilíbrio com a temperatura do ambiente, tá? Então, a partir do momento que ela estoura, é isso que acontece. E aí, aqui foi um slide que o Centro de Mídias colocou, né? Então, para estourar a pipoca, deve ser submetida a um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, ele fornece calor, então é o calor, né? E isso faz com que a pressão que está lá dentro da panela, ela aumente. Então, se a pressão aumenta, isso faz com que as pipocas se expandam, né? Comecem a estourar e queiram mais local aí disponível para poder se movimentar. Então, muito bem, Letícia, é o calor que ajuda na pipoca. E aí aqui, né, existe uma lei da termodinâmica, que é a primeira lei, que diz que a energia, e a energia é o calor, ela flui entre a vizinhança são os corpos que estão ao lado desse outro objeto que está cheio de energia, e o sistema, e também um sistema, né? Um sistema é quando eu tenho mais de um corpo ali envolvido nessa energia, na forma de calor e trabalho. Então, para acontecer a termodinâmica, a primeira lei, eu tenho que ter calor, energia, essa energia tem que se propagar para os corpos vizinhos, na forma de calor, e esse calor ele fornece trabalho. Né? Então, aqui a panela de pipoca é um sistema termodinâmico. Nesse processo indicado, é o calor que faz com que a pipoca estoure, e a pipoca estourando, ela está realizando trabalho, porque trabalho é movimento, e aqui os milhos estão se movimentando. Então, por isso que eu não posso dizer que
O micro-ondas, ele é um exemplo de uma máquina térmica. Ele não é um exemplo de uma máquina térmica. Ele esquenta a comida, mas ele não realiza trabalho, né? O movimento ali de rotação do prato que está ali dentro não tem a ver com o calor que ele está fornecendo. É um sistema mecânico, tá? E não termodinâmico. Os motores, né? Motores em geral, de automóveis, de avião, de caminhões. Então, quando o combustível ele é queimado dentro dos motores, lá no cilindro, né, de um automóvel, junto com a mistura de ar, que o ar também tem que entrar dentro do motor, isso permite a expansão e a combustão, né? O que é combustão? É o estouro. Lembra que eu expliquei do pistão, dos motores dos carros? Então, o pistão é aquele que coloca a faísca para que haja essa combustão, esse estouro, para realizar trabalho. Qual é o trabalho desses veículos automotores? É se locomover, é andar. Então, através do aumento de temperatura, que acontece dentro dos motores, eu tenho a realização de um trabalho que é um movimento. E agora a gente entra um pouco aí e fala das máquinas térmicas, né? Vamos relembrar um pouquinho aí o que é uma máquina térmica. Então, é todo dispositivo que transforma calor em energia mecânica, em energia de movimento. A primeira máquina térmica foi criada por Heron no século I depois de Cristo. Ele construiu um dispositivo como esse da figura abaixo, onde o vapor formado aqui pelo aquecimento da água, né, ao escapar por esses dois orifícios mostrados aqui na figura, causa uma rotação dessa esfera. Então, a esfera começa a se movimentar. Entretanto, essa máquina aqui de Heron, ela não foi usada com objetivo prático para produzir grandes quantidades de energia mecânica. Isso só aconteceu no século XVIII. Então, aqui era só para demonstrar, né, que o calor fornece energia na forma de movimento. Então, não foi naquele século que desenvolveram as máquinas térmicas, e a máquina térmica mais comum é a Maria-Fumaça, né, a locomotiva a vapor que a gente vai falar. Antes disso, a gente vai ver um vídeo de um experimento, né, desse experimento do Heron, para vocês entenderem um pouquinho mais. Este experimento conta com uma lamparina ou uma espiriteira com álcool combustível e um reservatório de água esférico e de vidro com 2 tubos soldados e curvados com saída afunilada. Ao aquecermos o reservatório, transformamos a água no seu interior em vapor. Nesta mudança de fase, o volume da água no estado líquido aumenta mais de 1000 vezes quando passa para o estado de vapor. Portanto, neste processo de expansão, a pressão interna aumenta e o vapor é forçado a sair pelos tubos em alta velocidade. Como o vidro empurra o vapor para fora, o vapor reage e empurra o vidro, com força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. Desta forma, esta máquina realiza um trabalho mecânico ao girar. Essa máquina foi originalmente concebida por Heron de Alexandria e foi uma das primeiras máquinas térmicas da história, transformando energia térmica em energia mecânica. Legal, né, pessoal? Gostaram de ver o experimento da máquina de Heron? Legal, né? Só que é aquele aparelhinho mesmo que ele usou, tá? Ele desenvolveu aquilo lá. Aí, depois de Heron, veio uma outra pessoa importante na história, que foi Watt, né? A máquina de Watt. As primeiras máquinas térmicas inventadas no século XVIII, além de bastante precárias, apresentavam um rendimento muito baixo, isto é, consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. Então, dava mais gasto do que trabalho. Em 1970, James Watt, então, apresentou um novo modelo de máquina térmica, né? Que é esse aqui da imagem abaixo. Então, esse novo modelo é que, posteriormente, deu origem às locomotivas. Né? Então, a máquina térmica de Watt deu origem, no século XVIII, a uma locomotiva a vapor, que opera utilizando a primeira lei da termodinâmica,
onde a água é aquecida e evapora, e a expansão desse vapor da água aquecida faz o trabalho para locomover e movimentar a locomotiva, tá? Então, sempre o calor. Aqui do lado é uma imagem, né? Uma imagem meramente ilustrativa, mostrando como funcionam as máquinas térmicas, né? Então, a gente tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria, né? O calor da fonte quente entra aqui dentro do cilindro e ele é resfriado e sai na forma de vapor. Quando sai na forma de vapor, então ele produz o movimento, tá? Que é chamado de trabalho. Então, assim que funciona. A gente vai ver um outro vídeo, né, super interessante, que eu achei bem legalzinho mostrar para vocês, que é construindo um barco a vapor caseiro, tá? Que é o princípio das máquinas térmicas. Ali para aplicar esse princípio. Vejam só que legal. E aí? Gostaram? Interessante, né? Achei bem interessante, é um pouco complicado de fazer, né? Não é fácil de fazer,
É complicado de fazer aí o trenzinho a vapor, mas vocês perceberam que ele colocou água ali dentro do canudinho, né? E aquele canudinho estava preso dentro daquela latinha que ele amassou. Aí, então, ele aqueceu, né, com a vela, a parte ali da latinha amassada, que tinha o canudinho dentro, onde tinha água, e essa água, ao ser aquecida, ela começou a liberar vapor. E é esse vapor, então, que impulsionava esse barquinho para movimentar ali dentro da água, da pia e dentro daquela bacia inicial que a gente viu. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa?